Vou gravar e aí a gente começa. Desde os 14? Acho que esse CD, o Californication aí, tem que ver qual que é a idade dele. Mas é bem... Californication acho que é início dos anos 2000, final dos anos 90. Deve ser por aí, é verdade. Por aí. Deve ser por aí. Eu era adolescente. Tinha meus 14, 13, 14, 15 anos. Eu também era, professor. Junho de Também era 99. adolescente. Nessa época, em 99, eu tava com... já tava fazendo faculdade já, ué. Então você é dessa época boa. Professor, conseguiu olhar sobre as aulas gravadas? No Live não aparece nenhuma para mim, no YouTube só tem as primeiras aulas. No YouTube tem todas as aulas que devem ter. Então a gente já teve 5 aulas, só a primeira que não está lá. Tá? E nem vai estar porque eu não gravei. Então no YouTube tem 4 aulas. Hoje mais tarde terá 5 de 6. Então tá tudo no YouTube naquele link lá assim. Tudo que a gente tem disponível tá lá. Beleza? No portal não vai ter. No portal só tem o link realmente para playlist. Eu não aceitou muito os meus vídeos, não. Beleza? Vamos lá, então. Então, aula passada a gente falou sobre mormo, né? Causado pela Burkholderia Mallei, uma bactéria intracelular facultativa, forma de cocobacilo gram-negativo. Vimos bastante coisas, né? A gente viu bastante... Vimos sinais, vimos bastante... muitas imagens, né? De sinais clínicos, lesões. E aí chegamos a essa parte aqui, onde eu preferi dar uma pausa, né? Para a gente começar de cabeça vazia no dia de hoje, que é o controle e erradicação, beleza? Falamos do diagnóstico também, né? Inclusive, eu já passei essa primeira parte aqui, eu estou me lembrando, quando eu mostrei para vocês das principais legislações e mais atuais legislações que regem esse Programa Nacional de Sanidade dos Equinos, o PNSE, que tem como principais objetos o controle do mormo e também da anemia infecciosa equina. Falei algumas medidas gerais, né? E aí falei também algumas medidas específicas que nós utilizamos para o controle do mormo. E aí parei nessa questão aqui, nessas medidas mais específicas, em relação à erradicação, ao atendimento e erradicação de focos. O que é um foco? Foco é um local, uma região, uma propriedade, onde há a suspeita e, posteriormente, a confirmação dessa suspeita e a confirmação de um animal doente por mormo. E aí, naquele local onde ocorre isso, ou aquele local vai passar por uma espécie de saneamento. Tá? Ele vai passar por alguns processos para a erradicação da doença naquele local. Beleza? E aí, essas medidas aqui, eu selecionei algumas das medidas mais importantes para esse tratamento, né, desses focos e a erradicação da doença nesses focos. Quem tiver interesse de mais aprofundar mais nesse caso, é só consultar aquela legislação que eu citei logo ali atrás. Beleza? Bom, então o que acontece? Quais são as principais medidas que se tomam em determinado foco do mormo? Primeiro é a interdição da propriedade na confirmação da suspeita. O que isso quer dizer? Bom, o serviço veterinário oficial daquele estado, daquela região, recebeu, por exemplo, uma ligação. Recebeu uma ligação minha. Olha, seguinte, eu estava passando aqui na estrada, vi uns animais sendo transportados, sou médico veterinário, e verifiquei que esses animais tinham lesões semelhantes ou compatíveis com o mormo. Beleza, se o serviço veterinário oficial julgar que aquela minha suspeita realmente é uma suspeita compatível com o mormo, ele já pode, mesmo antes de ir à propriedade, tá, entrar em contato com aquele local e interditar aquela propriedade. O que quer dizer essa interdição? Pelo menos provisória. Nada sai, nada entra. Nenhum animal pode sair, nenhum animal pode entrar, nada, nenhum objeto que possa veicular
a bactéria pode sair, entrar, alimentos, nada. Então, aquela propriedade vai ser interditada, principalmente em relação ao trânsito de animais e possíveis fontes de contaminação. Beleza? Bom, o serviço veterinário oficial vai naquele local, ele tem aí algumas horas, 12 a 24 horas, se não me engano, para atender aquele local para verificar aquela suspeita. Chegando lá, o serviço veterinário oficial vai fazer o exame físico e a coleta de amostras de todos os animais da propriedade para o diagnóstico laboratorial do mormo desses animais. Beleza? Se confirmar que um ou mais animais têm mormo, aquela propriedade continua interditada. Beleza? E aí essa interdição vai durar até total saneamento desse foco, até que não reste ali nenhum animal mais positivo. Todos os animais positivos do foco serão eutanasiados, todos. Então, se tiver 100 animais, 50 forem positivos, os 50 animais serão eutanasiados. Não todos, apenas os positivos, beleza? Além, obviamente, de serem eutanasiados, a gente vai precisar, o Serviço Veterinário Oficial vai precisar eliminar adequadamente essas carcaças por enterramento ou incineração. Existe também a opção do abate sanitário em matadouro, que permita isso ao final da linha de abate, tá? E aí a carcaça é corretamente eliminada também. Posteriormente a essa eliminação dos animais positivos e destinação da carcaça, ao mesmo tempo, né? É feita a limpeza e desinfecção de tudo que possa, né, veicular o agente, instalações, coxos, bebedouros, possíveis fomites, ou seja, possíveis objetos, utensílios, equipamentos que possam veicular o agente. Pode ser feita também a destruição de algumas coisas, por exemplo, destruição de alimentos, de dejetos, da cama onde esses animais ficavam e qualquer outro material que não seja de tão alto valor, né, que o serviço oficial julgue que deva ser destruído. Para essa propriedade se tornar uma propriedade ser considerada uma propriedade saneada, ela vai precisar passar por uma série de testes aí intervalados de 21 a 30 dias. Então, se ali no momento inicial de 100 animais, 30 foram positivos, os 30 são eutanasiados. 21 dias, 30 dias depois, faz novo teste dos 70 animais, detectou 5, eutanasia os 5, repete o exame até que sobrem apenas animais negativos. Para que seja feita a desinterdição dessa propriedade, eu preciso de 2 testes consecutivos, intervalados de 21 a 30 dias negativos, beleza? Lembrar também que é muito comum que no entorno daquela propriedade, daquele foco, hajam também outras propriedades acometidas, principalmente se tiver um histórico ali de transporte desses animais, né, por meio dessas propriedades. Então, deve-se fazer um estudo também de onde esses animais que foram detectados positivos, de onde eles vieram, para onde eles foram, qual foi o caminho, né, que eles percorreram. Por exemplo, se eles participaram de uma... Se eles participaram de uma exposição, por exemplo, de uma competição, eles vão precisar, esse local onde ocorreu a competição, ou esse local onde ocorreu a competição, qualquer evento, ele também pode se tornar um foco e também deve ser pesquisado. Beleza? Além daquele local ao redor, que são as regiões que a gente chama de regiões perifocais, em certo raio ali da região do foco, onde... e esse raio vai ser determinado pelo Serviço Veterinário Oficial. Tá claro aqui? Beleza? Alguma dúvida em relação à erradicação de focos pelo morro? Ou não? Não. Não? Tranquilo. Eu não, pelo menos. Não sei, pessoal. O professor, uma pergunta. Não ficou claro para mim qual é a forma de transmissão do mormo. Perfeito, perfeito. Você lembra dos sinais clínicos e lesões que a gente tinha, das imagens? Lesão cutânea, lesão respiratória. Lesão respiratória, sim. Então, você lembra que tinha bastante secreção, podia ter secreção nasal, Certo. secreção purulenta de lesões de pele. Todas aquelas secreções, elas são
possuem uma grande quantidade, uma enorme quantidade de bactérias ali. Então, essas são as principais fontes de transmissão, fontes, né? As secreções. E a forma de transmissão? Pode ser tanto a transmissão direta, pelo contato de um animal com o outro, pelo contato de um animal com secreções, com outro animal susceptível, ou pela transmissão indireta, né? Por meio de aerossóis, por meio de alimentos, água contaminada, utensílios, coxos, bebedouros, camas, tudo que possa se tornar contaminado, mão de veterinário, mão de funcionário, né? Tudo que possa entrar em contato com essas secreções e entrar em contato com o animal susceptível pode levar isso para eles. Ok? E muito obrigado, professor. Nada. Então vamos lá, próximo tópico. Próxima doença. Hoje a gente termina aqui, né? É até um crime falar só desses agentes bacterianos que a gente falou, mas o tempo é curto, então tive a árdua tarefa de escolher, né? Entre as doenças. Hoje a gente vai começar a nossa primeira doença viral com uma doença assim que eu adoro falar sobre ela, que os alunos costumam gostar bastante, né? Porque é uma doença que acomete todas as espécies de animais domésticos, né? Só uma de animal doméstico que não acomete, né? Mas acomete todas e aí, como eu sempre sei que sempre nós temos alunos que gostam de pequenos, grandes, equinos, bovinos, essa doença acaba agradando a todos, que é a raiva. Tá? Então, hoje vamos falar sobre a raiva e a ideia é terminar de falar sobre a raiva hoje ainda e falar um pouquinho também sobre a febre aftosa. Beleza? Bom, vamos lá então. Vamos lá. Então, primeira doença viral, vou precisar buscar lá na memória de vocês algumas características, né, de vírus ou dos vírus que nós falamos lá na primeira ou na segunda aula de nivelamento que a gente teve. Beleza? Bom, então esse aqui vai ser o roteiro, aquele roteiro padrão, né, que a gente tem seguido em todas as aulas, uma pequena introdução, bem curta mesmo, etiologia da mesma forma curta, sinais clínicos e lesões da raiva, diagnóstico, controle e profilaxia. Se surgir alguma dúvida que porventura igual a dúvida que surgiu agora, né, sobre a transmissão, que eu não falei ou não ficou muito claro, por favor, me perguntem por chat ou mesmo por voz. Beleza? Bom, vamos começar então. Introdução. O que é a raiva, né? Que tipo de doença é a raiva? A raiva é uma doença infecto ou contagiosa, né, aguda do sistema nervoso central. Então, duas informações aí, ou três informações bem importantes. É infecto ou contagiosa, passa, né, de um animal para outro, é uma doença infecciosa aguda. O que isso quer dizer? Que normalmente o curso da doença é um curso agudo, é um curso rápido, com raras exceções. E do sistema nervoso central. Do sistema nervoso central como um todo. O que é o sistema nervoso central? A gente tem o encéfalo, onde nós temos o cérebro, né, o telencéfalo, temos o diencéfalo, tronco encefálico, com ponte, bulbo, e temos a medula também. Então, todo esse sistema nervoso central, ou algumas partes deles, podem ser afetados. Então, podemos ter, com essa simples informação aqui, uma doença do sistema nervoso central. Como um todo, a gente pode entender, a gente já começa a entender que o número de sinais clínicos possíveis, ele é muito grande e vai variar de um animal para outro, vai variar de uma situação para outra. Pode acometer todos os mamíferos, então, se mama, pode ser acometido pela raiva. Inclusive humanos, obviamente, é uma zoonose gravíssima, e para quem acha que é uma zoonose irrelevante, não é. Tá? Dados da Organização Mundial de Saúde nos mostram que cerca de 70 mil pessoas ainda morrem por ano vítimas da raiva, e a maioria delas são crianças. Então, é uma zoonose grave, até por conta da alta letalidade, né, uma letalidade de 99,99999%. A gente tem pouquíssimos casos descritos na literatura de humanos que sobreviveram, né? E aí, por conta disso, eu sempre é a minha primeira escolha. Se eu tiver uma doença
viral, talvez, para falar, eu acho que eu escolheria a raiva sempre. É caracterizada por uma encefalomielite, ou seja, uma inflamação que pode acometer o encéfalo, que está dentro aqui da caixa craniana, e a medula, né, de mielite, encefalite, inflamação do encéfalo, mielite, inflamação da medula, ok? Ela pode acometer todo o sistema nervoso central. Fatal, invariavelmente fatal, causada por um vírus do gênero Lissa vírus, da família Rhabdoviridae. Vamos ver aqui um pouquinho mais sobre a etiologia desse vírus, então, dessa doença, então. Alguma dúvida até aqui? Não? Não deixa eu correr, não, tá? Inflamação de encéfalo e o que, professor? Medula. Obrigada. Já passou muito? Não, só um slide, Hudson. Não preocupa, não. Não tem nada lá no primeiro slide que a gente não vai comentar ainda. Esse é o segundo. Bom, então aqui a etiologia. Olha a taxonomia desse vírus, né? A ordem Mononega viralis, família Rhabdoviridae, né? Então, Rhabdo vem de raiva. Viridae, essa terminação, né? Idae quer dizer que é família. O gênero é o gênero Lissa vírus e a espécie é simplesmente vírus da raiva. Tranquilo? Esse vírus, ó, aqui nesse lado direito está a representação do vírus, e aí a gente consegue ver as características. Lembra quando a gente falou lá na segunda aula sobre as características básicas, né, dos vírus? Quando a gente falava de um vírus, a gente já colocava, né, como se fosse o crachá do vírus, algumas características básicas, que era em relação à forma do capsídeo, em relação ao material genético e em relação à presença ou não do envelope. Então, como é que a gente definiria esse vírus aqui, ó? Vírus da raiva é um vírus do gênero Lissa vírus, família Rhabdoviridae. Ele é um vírus de, olha só, RNA, tá vendo aqui, ó? RNA genômico. Essa fita verdinha aqui, que está sendo representada aqui, é o RNA, o material genético desse vírus. Então, é um RNA de fita simples, ó. Fita simples e linear, tá vendo? É uma linha com apenas uma fita de RNA. Então, é RNA de fita simples. Além disso, ó, essa estrutura verde aqui, ó, toda espiralada, é o que forma o capsídeo desse vírus, que está bem intimamente associado ao seu material genético e ajuda a proteger esse material genético. Então, esse vírus é um vírus com capsídeo helicoidal. E a gente viu que a gente tem o capsídeo helicoidal, icosaédrico e complexo. O vírus da raiva tem o capsídeo helicoidal. Ele é um vírus não envelopado ou é um vírus envelopado? Aqui por fora a gente vê o envelope dele, né? De azulzinho aqui, ó, por volta, está sendo representado o seu envelope, e nesse envelope de amarelinho nós temos as glicoproteínas do envelope, que tem uma importância muito grande, são muito importantes, né, para a infectividade desse vírus. É com o auxílio dessas glicoproteínas que o vírus da raiva se liga e posteriormente penetra nas células dos animais e também de humanos. Tranquilo? Aí uma pergunta, vamos ver se vocês lembram lá não sei se da primeira ou provavelmente da segunda, do nosso segundo encontro. Que interpretação prática, né? Que conhecimento prático, qual que é a consequência prática, melhor? Qual que é a consequência prática da gente saber que o vírus da raiva é um vírus envelopado? Ele tem envelope. Ele é facilmente... Ele é mais resistente? Não, o contrário. Ele é facilmente inativado? Menos resistente. Menos resistente, isso. Então, exatamente, essa é a aplicação prática desse conhecimento que o vírus da raiva é um vírus envelopado. Né? Para nós, a aplicação prática é isso. Ele tem formato de projétil mesmo, né? Por conta desse formato desse capsídeo helicoidal. Então, o vírus da raiva é um vírus envelopado e isso torna menos resistente, né, no ambiente, de forma geral, menos resistente
a temperaturas, pH, variações de pH, perdão, também menos resistente à umidade e mais fácil de ser removido com o auxílio de, muitas vezes, de desinfetantes simples, né, de desinfetantes bem usuais, comuns, e até mesmo água e sabão. Com água e sabão a gente é capaz de eliminar esse vírus, beleza? Por conta dessa característica, por conta dele serem envelopados. Então, desinfetantes comuns, se a gente faz, por exemplo, a necrópsia de um animal suspeito ou confirmado que morreu por raiva, né, ou que estava com raiva, é bem tranquilo. A gente vai poder aí utilizar aí os desinfetantes comuns, hipoclorito, quaternário, né, o etanol, o álcool 70. Não é muito interessante a gente utilizar porque não é assim para a gente realizar desinfecção de grandes superfícies, né, de grandes áreas de superfície. Mas o quaternário de amônio, por exemplo, que é um desinfetante relativamente mais fraquinho também, né, com um valor acessível, pode ser utilizado tranquilamente. Muito diferentemente do próximo vírus que a gente vai ver, que é o vírus da febre aftosa, que já é totalmente contrário. Quando chegar lá, a gente vai ver essa comparação. Tranquilo? Quais que são os sinais clínicos e lesões da raiva animal? Bom, didaticamente, a gente divide a raiva, ou podemos dividir a raiva, entre a forma paralítica, que acomete ruminantes, equídeos e suínos, né? Então, tirando os suínos, basicamente herbívoros, que são os mais acometidos. Dentre esses herbívoros, bovino, pequenos ruminantes e os equídeos são as espécies, de herbívoros mais acometidas. E a gente também faz outra divisão, que é a forma furiosa, que acomete carnívoros. Tá? Então, aqui eu vou buscar fazer essa divisão entre a forma paralítica e a forma furiosa. Forma paralítica em herbívoros, basicamente. Forma furiosa em carnívoros. Mas, assim, o vírus é o mesmo. Existem variantes do vírus. Aqui no Brasil, a gente tem mais a 1, 2 e 3. Isso influencia também, ok? Mas a gente não precisa tanto se preocupar com essa divisão que eu fiz aqui, porque ela é uma divisão didática, e vocês vão ver que muitos dos sinais, ou mesmo a maioria dos sinais que eu tenho na forma paralítica, eu também posso ter na forma furiosa, beleza? Mas eu vou dividir aqui, é bom que a gente vê duas vezes, basicamente os mesmos sinais, ou quase isso, e aí nos ajuda na fixação. Beleza? Lembrando que a transmissão do vírus da raiva, ela acontece epidemiologicamente, com epidemiologia importante, significativa, por meio de mordeduras, arranhaduras e lambeduras de feridas, ok? Para qualquer espécie. De qualquer espécie para qualquer espécie. Então, basicamente isso. Existem outras formas, inclusive tem formas de escrita, por exemplo, transplacentárias, mas é muito infrequente. Muito infrequente, a gente não vai se preocupar com isso, porque não é epidemiologicamente importante. São exceções à regra. Beleza? Bom. Sabe dizer se afeta alguma espécie que não seja de mamíferos, ou ele é exclusivo de mamífero? Pode afetar aves. Tá? Pode afetar aves, mas extremamente incomum. E aí a mesma coisa. Vamos nos preocupar, a mesma ideia é a mesma. Vamos nos preocupar com o que é comum. O que é comum é comuníssimo, o que é raro é raríssimo. A gente vai deixar lá para o rodapé de página, né? Não vamos nos preocupar com isso, porque não iremos presenciar, vamos passar uma vida inteira e não iremos presenciar essas raridades, ok? Bom, então a forma paralítica, ruminantes, bovinos, ovinos, caprinos, equídeos, asininos, muares e equinos e suínos também. Aqui nos slides, eu fui colocando nos slides, fui separando nos slides alguns sinais, tentando mostrar uma evolução da doença, ok? Tentando mostrar uma evolução que a doença pode ter nos animais. Mas olha só, eu vou mostrar uma série de sinais aqui, uma pancada de sinais possíveis. Por quê? Porque o vírus,
ele pode acometer várias e várias regiões diferentes do sistema nervoso central. Dependendo das regiões afetadas ou mais afetadas, eu terei uma coleção de sinais dentro dessa aí. Pode ser que eu veja um sinal clínico seguido da morte. Pode ser que eu veja 10 sinais clínicos seguido da morte. Só um desses sinais clínicos que eu vou falar aqui é sempre obrigatório. Só um desses sinais vai sempre acontecer. Não sei nem se eu posso chamar de sinais, mas só um dos eventos que eu vou mostrar aqui como possíveis, 100% das vezes ele vai acontecer. Qual é? Antes de eu falar, vocês já têm condição de saber. Qual evento que O isolamento? vai acontecer? Não. A morte. A morte. Então, a morte é o único evento, é o único, não, acho que eu não posso dizer sinal, né? Porque sinal seria um animal vivo, né? Mas a morte dos eventos que eu vou mostrar aqui é o único que vai acontecer em 100% das vezes. 100% das vezes. Os outros, nem vou ter uma coleção deles. Ok? Eu vou mostrar todos, assim, que eu lembrei possíveis, provavelmente ainda está faltando, e vou tentar mostrar uma espécie de progressão da doença em determinado animal, tá? Então, é muito comum que os sinais começam com isolamento dos animais do rebanho, da tropa, okay? Então, já mostrando uma alteração de comportamento. A apatia, também o animal fica mais prostrado, fica mais para baixo, a anorexia, para de comer, para de ingerir água. Há um aumento, isso tudo é muito rápido, tá, pessoal? O curso clínico da doença, ele é de 3 a 10 dias, dependendo da espécie, tá? De 3 a 10 dias. Então, isso acontece em um tempo relativamente rápido. Aumento da sensibilidade e prurido na região da mordedura, onde houve, né, a inoculação do vírus. Mugido constante ou diferente, o vírus da raiva, ele pode acometer, né, a região responsável pela inervação da musculatura das cordas vocais. Isso pode levar à alteração do padrão da voz, né, do som, da voz não, do som que o animal emite. Tenesmo, o animal vai ficar contraindo, né, como se quisesse defecar, e a gente vai ver ele, aquela posição, né, o ânus contraindo, parecendo que quer defecar e não consegue. Hiperexcitabilidade. O que é hiperexcitabilidade? Qualquer estímulo que a gente faça no animal gera um resultado exagerado, gera uma resposta exagerada. Então, a gente faz um estímulo do toque, ele responde de forma exagerada. Um estímulo sonoro, ele responde de forma exagerada à luz. Então, isso que é a hiperexcitabilidade. Aumento da libido. Aqui, alterações do comportamento. O vírus da raiva, ele tem predileção pelas áreas do sistema nervoso central envolvidas no sistema límbico, no sistema que está ligado ao comportamento e aos sentimentos, tá? Então, isso pode acontecer, começa um montar em cima do outro. Disfagia começa a afetar os músculos da mastigação e da deglutição. O animal não consegue mais deglutir, não vai conseguir mais se alimentar. Por consequência disso, tem salivação abundante, porque produz mais? Não necessariamente, tá? É porque ele não consegue deglutir, aí vai se acumulando, posteriormente começa a vazar, né? Tenesmo como se fosse uma dificuldade de detectar. Na verdade, é aquela contração do ânus do animal, parecendo que ele está querendo defecar, mas ele não defeca. Isso aqui é o tenesmo. Não é nem a dificuldade de defecar em si, é aquela aparência, né? Mas pode estimular a salivação. Olha, já li em alguns locais que sim, que estimularia uma maior produção de saliva, mas eu, pessoalmente, pelo que eu já li, esse é um resultado da dificuldade de deglutição e o acúmulo de saliva ali na boca. Ok? E aí vai evoluindo. Movimentos desordenados da cabeça, e aí a gente vai vendo cada vez mais um acometimento do sistema nervoso central. Movimentos desordenados da cabeça, tremores musculares, pode também ter contrações musculares involuntárias, então o animal do nada, ele
ele contrai, né? O que diferença? Tremor é assim, né? As contrações involuntárias, elas são contrações que acontecem. Se for num ritmo constante, né? De forma rítmica, aí a gente chama de mioclonia. Não é, pelo menos até onde eu sei, não é comum aqui na raiva. Ranger de dentes, fica raspando os dentes, né, uns nos outros. Midríase, ou seja, dilatação da pupila sem reflexo pupilar. Então, a gente coloca a lanterninha na pupila de um animal normal, ele vai contrair a pupila, né, vai fazer miose. Isso não acontece, ele pode perder esse reflexo. Incoordenação motora, como consequência, o andar cambaleante, ele pode sofrer quedas, e aí esse animal vai evoluindo para o decúbito, inicialmente um decúbito external, né, com externo no chão, posteriormente um decúbito lateral, que, por exemplo, para ruminantes não acontece, o ruminante normalmente ele não deita em decúbito lateral. Movimentos de pedalagem, o animal fica pedalando em decúbito lateral, né, um momento que provavelmente ele já está com estado de consciência, né, inconsciente. Opistótono, que é a contração da musculatura, né, aquela contração da musculatura do pescoço, e aí o animal estica a cabeça toda para trás. Paralisia, dificuldade respiratória, muito por consequência dessa paralisia, e também como consequência do acometimento do sistema nervoso central responsável pelo sistema cardiorrespiratório, asfixia, agonia respiratória e morte, seguido de morte. Então, a morte aqui, vocês vejam, a morte é a única que eu coloquei em negrito, porque ela é realmente o único evento que obrigatoriamente vai acontecer com aquele animal acometido. Todos os outros aí, a gente pode ver até mesmo nenhum. A gente pode ver lá o animal morto, principalmente se for aquele animal, né, que fica a pasto, que a gente não tem contato rotineiro, nem mesmo diariamente, isso acontece, e aí a gente vai observar ele quando encontra o animal está morto, ok? Morreu de raiva. Os outros aí a gente pode ter 1, 2 ou uma coleção desses sinais aí. Vai depender muito do curso da doença, né? Quanto mais longo for o curso, maior o número de sinais a gente imagina ver. Fica alguma sequela? A morte. Ele vai sempre morrer, então ele não vai ter sequelas. Se ele vai sempre morrer, né? É praticamente um processo progressivo, descerebração. Nunca ouvi essa palavra. Mas é um processo progressivo, uma doença progressiva, como é que fala? Implacável. Uma doença progressiva, irreversível. E com um final previsível, que é sempre a morte. Opistótono, eu vou mostrar. Eu vou mostrar? Não sei. Melhor eu falar que eu não sei se eu tenho imagem aqui nessa aula de opistótono. No opistótono, vai contrair o pescoço lá para trás. Ó. Tá? Ele vai fazer esse movimento aqui. E ficar de forma assim inconsciente, totalmente inconsciente, com a consciência totalmente alterada. Isso, contração é extensão do músculo do pescoço, tá? Extensão do pescoço e da cabeça lá para trás. Pela contração da musculatura ali, da porção, né, no caso dos animais, dorsal. Não tem. 100%. A letalidade é 100%, tá? Em todas as espécies, inclusive humanos. Ah, professor, mas eu vi um caso, tem 3 casos descritos na literatura de pessoas que têm. Tem alguns casos, mas assim, pensa que multiplica aí 70 mil pessoas morrendo por ano por 2021 anos, né? Estou fazendo entre aspas, uma brincadeira aqui, né? E aí a gente tem, não dá nem para encher 2 mãos de pessoas que se recuperaram. Então a letalidade é 100%. Vamos ver uns vídeos aqui. Eu tenho 2 videozinhos aqui legais. O animal fica, ele agoniza, mas ele tem perda da consciência sim, Gabriel. Ele tem perda da consciência.
Ele pode entrar em estupor, que é um quadro, né, de inconsciência profunda, não tão profunda quanto o coma, mas ele pode entrar em estupor e o coma. É mais fácil, realmente. É mais fácil. Vamos lá ver. Então, A raiva bovina é uma doença. estão aí falando sobre a raiva. Aí esse animal já em decúbito. Ele se dá para outro animal aí em decúbito. Ó, o morceguinho aí, o Desmodus rotundus, que é a principal principal responsável, né, pela transmissão da raiva para os herbívoros. Aí aqui mostrando alguns animais que estão com mordidas e passando ali uma pasta que a gente vai comentar mais à frente para o controle, uma das formas de controle do morcego. Mas, enfim, aqui a gente quer ver mais os sinais e clínicos da raiva. Então, esse animal aí em decúbito, ele ainda está em decúbito external, ele tem tremores, movimentos de cabeça, dá para ver que ele é um animal assim, ele não é um bezerro normal, o comportamento dele está alterado, o comportamento de um bezerro, né, normal, é bem diferente, ele é mais alerta, movimenta as orelhas, o rabo, se levanta, tenta fugir. Então, assim, esse é um bezerro que não consegue mais se levantar, ele está em decúbito external, não consegue mais se levantar. Uma das principais sinais clínicos e mais, assim, precoces é o isolamento do rebanho, o isolamento da tropa, isso acontece bastante. Aquele animal se isola do seu rebanho. Beleza, eu adoro essa imagem aqui. Eu adoro essa imagem, que nessa imagem dá para mostrar, assim, várias coisas, várias coisas. O que a gente tem aqui de sinal clínico que pode nos indicar, né, que são compatíveis com a raiva? Ele está fazendo aquele movimento de pedalagem, porque a terra está toda arrastada na frente. O opistótono. Opistótono, isso. Salivação excessiva. Isso. E perdeu o controle do ânus de alguma forma? Não sei, não podemos dizer, né? Eu não sei, é que ele tá com fezes ali atrás. É um chute. Decúbito lateral, bovino não fica. Decúbito lateral. Olha só, as patas, como é que ele... Esse nos diz aqui, dá para a gente ter uma noção, ou pelo menos imaginar, que esse animal, ele caiu nessa posição e nessa posição ele ficou pela falta de ergonomia, né? De como ele está aqui. Ele realmente tem decúbito lateral, que o bovino não fica em decúbito lateral. A terra raspada aqui, né, a cama, o volumoso aqui raspado e a própria raspada na terra que nos mostra que ele estava tendo movimentos de pedalagem, e a marca aqui no chão também nos diz que ele teve, ou tem, né, provavelmente tem, aqui a gente vê a contração, está com opistótono. Está com opistótono, que é essa contração para trás. E também vemos, ó, uma área bastante úmida aqui, né, que nos leva a pensar que é devido à salivação. Ok? E tem uma moeda de 10 centavos aqui também, que é só um adendo. Beleza? Então, eu adoro essa imagem, eu adoro essa foto. Ixi, será que eu vou conseguir voltar aqui? Vou. Beleza. Mesma coisa, né? Então, aqui a salivação. Bastante saliva. E por quê? Porque produz mais? Não, porque ele não consegue mais deglutir, né? Por falha dos músculos da deglutição. E aí acumula-se na boca. Essa saliva aqui, ó, em ruminantes nem tanto, mas essa saliva aí, ela tem muitas partículas virais. Ó, dificuldade de locomoção, né? Quedas, incoordenação motora, andar cambaleante, decúbito, olha o decúbito que naquele bezerro evoluiu para o decúbito lateral.
ele não consegue manter mais a postura, né? Olha esse comportamento dele totalmente alterado, né? Repleto aí de sinais neurológicos, lembrando que o único evento que sempre vai acontecer é a morte. Eu estou brincando que é a moeda de 10 centavos, não sei se não deve ser o brinco. É que parece uma moeda de 10 centavos. Então, não é melhor, então, a eutanásia quando diagnosticada ou tem alguma reversão? Mas o negócio, Giovana, é que o diagnóstico ele é pós-mortem, né? Então, a gente só vai confirmar que se trata de raiva com exames pós-mortem. Beleza? Lá no diagnóstico, eu vou falar um pouquinho aí sobre essa questão do diagnóstico e da eutanásia também. Então, aqui um equino. Vamos ver o que ele tem aí. Então, o que é isso aí que a gente está vendo? A gente vê contrações involuntárias, principalmente dos membros posteriores, é muita contração do membro posterior, movimentos de pedalagem, ó, os movimentos de pedalagem. Isso aqui que é um movimento de pedalagem. Esse animal, a consciência dele já foi, ele não tem consciência, né? Contrações involuntárias da cauda também, decúbito lateral. E aí ele tem, provavelmente, esses episódios aí que acontecem, eles acontecem com uma frequência cada vez maior e acontecem de forma mais intensa e mais frequente quando esse animal, por exemplo, é estimulado de alguma forma, né? Com um grito, um toque, enfim, um som mais elevado. Muito comum no equino, tá? Paralisia de membros, porque o vírus da raiva tem uma predileção bem interessante, bem importante, pela medula dos equídeos. Inclusive, nos equídeos, a medula é uma das principais... Fragmentos de medula, né? São um dos principais fragmentos que a gente vai coletar para o diagnóstico. Ô, Guilherme, eu fico com uma dúvida em relação à saliva. Você falou assim que ela pode estar cheia de vírus, né? Com certeza. Mas se o outro animal, ou até a gente, simplesmente encostar, não tiver nenhuma machucado, alguma coisa, não tem risco, não? Perdão? Se encostar e o quê? Não, tipo assim, a saliva está cheia de vírus. Sim. Qual o risco disso? Tanto para os outros animais, aí você está mostrando, está lá o bezerro, mas tem outros bezerros perto. Mas, por exemplo, um cachorro, que às vezes a gente pode encostar nessa saliva sem saber que ele está com raiva. Nessa saliva, tem um risco? Tem um risco. Por exemplo, a gente, num animal suspeito de raiva, a gente vai sempre fazer o exame físico do animal com luvas, tomando todos os cuidados. Não vamos enfiar a mão dentro de boca de animal, né? Não vamos fazer necrópsia do animal sem os EPIs de forma adequada. Então, assim, embora a principal forma de transmissão seja por mordeduras e lambeduras, né, de lesões, isso pode acontecer realmente, tá? Em teoria, a pele íntegra ela é suficiente para evitar essa transmissão, essa infecção, tá? Então, Entendi. e se nós estamos com a pele íntegra, mesmo que a gente tenha contato, né, com esse vírus, ele não vai penetrar na pele íntegra. Mas a gente não vai correr o risco, porque sempre tem algumas escoriações, lesões que a gente mesmo não vê, né? Que pode acontecer também é a transmissão por mucosa. Então, se esse material, por esse material, se esse material vier a ter contato com as nossas mucosas, mucosa oral, dos animais também, mucosa oral, mucosa ocular, aí a gente pode se infectar também. Beleza? Tem várias formas de transmissão descritas, inclusive a inalatória em algumas situações, mas são epidemiologicamente menos importantes. Ok?
Então, você vê que o animal, movimentos de boca ali, pelo olhar do animal, a gente consegue ver que ele é um animal com a consciência, assim, bastante alterada. Em algum momento ele vai começar a ter dificuldade respiratória, pela paralisia, pelo acometimento do sistema nervoso, né, que controla o sistema cardiorrespiratório. Então, o animal já em fase final da evolução da doença. Então, ele vai ter outro episódio. Pedalagem, contração de músculos. E por aí vai. Tem vídeo de cão? Não. Vídeo de cão não tem. Curso é entre 3 a 10 dias, dependendo da situação, dependendo da espécie, o curso da doença vai variar disso aí. De 3 a 10 dias. Você diz depois de manifestar, né, professor? Depois de manifestar o primeiro sinal clínico. Então, o curso da doença clínica, né? Mas o vírus precisa invadir a corrente sanguínea? Como assim? Não. Sinais são mesmo descerebral. Isso aí é o que a gente faz na fisiologia, né, Débora? Eu não sei se é Davidson ou Davidson, eu já até perguntei. É o que a gente faz na fisiologia, né, com as rãs. É verdade, esse mesmo na fisiologia Para o que fica todo espástico, né? No obstótomo. Aqui, ó, isso, sistema, o vírus da raiva pode acometer qualquer região do sistema nervoso central. Então, pense em todas as funções do sistema nervoso que o sistema nervoso central tem para esses animais. Qualquer uma dessas funções pode se tornar debilitada pelo vírus. Vai depender de onde que ele vai acometer. Vai depender da quantidade de lesões, vai depender do tempo, né? Se vai dar tempo de manifestar aqueles sinais, ok? É claro que o vírus ele tem algumas predileções por algumas áreas, principalmente áreas ligadas ao sistema límbico do animal, o hipocampo, principalmente. Aí a gente vai ter um maior número de alterações comportamentais nos animais, por exemplo, a alteração comportamental que deu origem ao nome, né? Os dois nomes possíveis, que é raiva e é também mais utilizado em humanos, né? Hidrofobia. Beleza, e na forma furiosa de cães e gatos, a gente vai ver essa divisão didática, tá? Então, a gente vai ver um grande número de sinais para essas espécies também, basicamente os carnívoros domésticos. Então, mesma coisa, tentei mostrar uma progressão da doença, mas lembrem, não quer dizer que todos esses sinais estarão presentes. O único evento que sempre estará presente é a morte. Então, mudança de comportamento, né, afastamento, agitação, uma resposta exagerada a estímulos, hiperexcitabilidade, para de comer, aumento da sensibilidade, né, e prurido na região da ferida, onde levou a mordedura, onde o vírus penetrou. Pode ter um pequeno aumento da temperatura corporal, pode acontecer, aumento da excitação, agressividade, que é bastante comum, né, nos carnívoros. E com essa agressividade, vai começar a morder objetos, humanos, outros animais, para transmitir o vírus. Pode morder a si próprio, causando lesões, inclusive, em si mesmo, decorrentes dessa agressividade. Dificuldade de deglutição, como consequência, salivação intensa, né, que é uma das coisas que caracteriza a raiva em carnívoros. Latido diferente, né, uma emissão, né, de sons diferentes dos usuais, incoordenação motora, paralisia de tronco e membros, convulsões generalizadas seguidas da morte desse animal. Esqueci de colocar em negrito aqui a morte, né? É sempre o único evento 100% garantido nesses casos. Aqui é só algumas fotos, é só para
mostrar, né, aquilo que a gente entende, né, como sendo os sinais de raiva, os sinais da raiva mais populares. Salivação excessiva, né? Isso aqui realmente chama atenção, mas não é algo que a gente pode apontar que é raiva, pode ser algum tipo de intoxicação, outras doenças, inclusive neurológicas, que acometem o sistema nervoso central, a agressividade, né? Agora, obviamente, esse animal pode ser simplesmente um animal agressivo. Então, o mais importante não é a gente observar a agressividade, é a gente observar a mudança de comportamento. Um animal que era dócil se tornando agressivo. Ou mesmo o contrário, às vezes, um animal que era mais arredio se aproximando mais. Aqui a paralisia de tronco e membros, posteriormente vai levar esse animal a dificuldade respiratória. Um paciente novo aqui, a dificuldade respiratória e a morte. Beleza? Alguma dúvida em relação aos sinais clínicos? Deixa eu ver se alguém fez pergunta aqui em cima. Professor, a hiperexcitabilidade, Okay. ela é tipo assim, de tocar vai sentir uma dor muito forte, né? Seria mais ou menos isso. Não necessariamente dor. Não necessariamente. Ele pode responder mais forte a um estímulo doloroso, mas a qualquer estímulo, não só o estímulo doloroso. A gente tem o estímulo tátil, a gente tem o estímulo doloroso, a gente tem o estímulo sonoro, a gente tem o estímulo visual, qualquer tipo de estímulo. Então, uma resposta que deveria ser normal, a gente simplesmente tocar o animal e ele olhar, por exemplo, ele responde de uma forma exagerada, entendeu? Então, isso é hiperexcitabilidade, a qualquer tipo de estímulo. E o aumento da excitação ficar mais, seria mais inquieto mesmo? Mais Ou agitado, seria é uma inquietação. parecido com... O que eu quis dizer ali é uma inquietação, uma agitação, tá? Uma excitação mais ligada não à hiperexcitabilidade, mas à agitação, à excitação do animal. Ok? Obrigada. Nada. Hiperestesia, mesma coisa. Existe pesquisa voltada para a vacina? Claro, a gente tem vacina, tanto para animais quanto para humanos. Não, nenhum medicamento paralisa o progresso da doença. Professor, só me tira uma dúvida. Eu era moleque, eu comentei ali em cima como brincadeira, mas eu era moleque, eu fui mordido por um morcego. Idiotice de garoto de 12 anos, não repara. E aí me carregaram pro hospital, me deram 2 injeções de soro na época. Não existe nem o soro, ou o soro não é eficaz em 100% dos casos, e eu dei sorte do morcego não estar infectado? Não. Veja a diferença. Não existe cura quando há o desenvolvimento da doença. Não existe cura para a doença clínica. Você pode ter tido contato com o vírus, inicial com o vírus, e aí esse tratamento profilático que você recebeu, provavelmente, tanto com o soro quanto com a vacina, impediu que o vírus, né, se replicasse e atingisse seu sistema nervoso central. Uma vez que há o desenvolvimento da doença clínica, a letalidade é de 100%. Ok? Então tem essa diferença. E eu ouvi essas piadinhas de Batman a vida inteira, tá, Tatiane? É sacanagem isso aí, é o bullying. Não deu certo? Não funcionou. Eu tentei. Beleza. Bom, e o diagnóstico da raiva? Diagnóstico da raiva. O diagnóstico clínico epidemiológico, ou seja, baseado na clínica, nos sinais, nas alterações dos animais e na epidemiologia, saber que é possível haver a raiva naquele local, só nos permitem suspeitar da raiva. Infelizmente, o que a gente, ou isso, né, ou o morcego não estava infectado, que é uma hipótese bastante forte, mas a gente não vai contar com ela, né? Então, assim, a parte clínica, observar sinais neurológicos em um animal, saber que naquela região pode haver raiva, saber que é uma possibilidade, vai nos permitir somente suspeitar. O que a gente tem visto muito hoje em dia, e aí principalmente
em animais de grande porte, né, herbívoros, o diagnóstico de porteira, que é aquele veterinário que chega no local, vê que o animal está com, aquele bovino está com sintomatologia nervosa, não tem ideia do que fazer para confirmar aquilo, ou tem preguiça, não sei. E fala, aquilo ali é raiva, não é? De duas uma, ou esse profissional, ou esse cara, ele é bem ignorante, ou ele está mal intencionado. De duas uma. Ou ele é muito ignorante, não tem conhecimento mínimo sobre a doença, ou não sabe o que fazer, não tem ideia de como fazer nessa ocasião, ou ele está mal intencionado também. Beleza? Porque a confirmação do diagnóstico de raiva, ela acontece nos animais, né, única e exclusivamente por diagnóstico laboratorial pós-mortem, ou seja, após a morte ou eutanásia do animal. Beleza? Esses sinais que a gente viu aqui, por exemplo, para os herbívoros, aqueles vídeos, eu poderia passar aquele mesmo vídeo que eu usei para bovinos e equinos para falar de outras doenças, para falar de herpes vírus bovino tipo 5, para falar de herpes vírus equino tipo 1, para falar de encefalomielite equina, para falar de EPM, poderia passar o mesmo vídeo e falar, olha, isso aqui é isso. Por quê? Porque todos aqueles sinais ali são sinais inespecíficos que podem ocorrer em outras doenças também. Então, a gente pode, a partir do exame físico do animal e da análise epidemiológica, suspeitar. A confirmação deve ser feita com o diagnóstico laboratorial pós-mortem. Como é que é feito esse diagnóstico laboratorial pós-mortem? Hoje, aqui no Brasil, a principal forma de diagnóstico laboratorial é pela imunofluorescência direta. O que é imunofluorescência direta? É uma técnica que utiliza anticorpos contra o vírus da raiva fluorescentes. E quando esses anticorpos se ligam ao vírus da raiva, em alguns materiais colhidos de animais suspeitos, e aí a gente observa na microscopia de fluorescência, a gente vê aqueles tecidos fluorescentes, com verde fluorescente. Vou mostrar uma imagem daqui a pouco. Então, basicamente, o que a gente deve fazer como veterinário de campo, principalmente, trabalha com herbívoros? Fazer a necrópsia desses animais, utilizando, né, todos os EPI, com bastante segurança, coletar fragmentos do sistema nervoso central desses animais. Fragmentos de córtex, todos esses aqui, ó, a gente deve coletar. Os que eu coloquei em negrito são os que a gente tem mais chance de detectar o vírus, se ele estiver presente. Córtex cerebral, hipocampo, tálamo, tronco cerebral, isso quer dizer o quê? Fragmentos de encéfalo, ponte, bulbo, cerebelo e fragmento de medula também. Principalmente se for equídeo, cavalos, muares e asininos, vou coletar vários fragmentos de medula, pelo menos um fragmento de cada porção, tá? Cervical, torácica, lombar, beleza? Porque a gente sabe que o vírus, ele gosta bastante ali dessa região nos cavalos. E aí a gente envia para os laboratórios oficiais que realizam esse tipo de diagnóstico, refrigerado ou congelado. Se for até 24 horas, refrigerado, se for congelado. Se for mais de 24 horas, congelado. Eu estou passando o básico aqui, tá, pessoal? Para a gente saber mesmo, entender como coletar, com segurança, enviar, a gente precisaria de um pouquinho mais de tempo, mas esse aqui é o básico. Esse é o teste mais utilizado, ele é um teste de muita qualidade, com alta sensibilidade e especificidade. A gente pode confiar bastante e ele é rápido. Em cerca de 48 horas a gente consegue ter o resultado desse teste aí. Beleza? Quando voltar Normalmente fazia alguns cursos que eu ensino a coletar esses materiais de herbívoros e enviar para os laboratórios. Mas nesse advento aí da pandemia, já tem quase 1 ano e meio que eu não faço esse tipo de curso com os alunos. Professor,
Só pode explicar sensibilidade, especificidade. Eu vou precisar de uma aula inteira só para isso, tá? Mas de forma básica, de forma bem básica, esses são os dois principais índices que nos informam se a gente pode confiar ou não naquele teste. Um teste diagnóstico com alta sensibilidade e especificidade quer dizer, no final das contas, que é um teste que vai nos dar poucos falsos positivos e poucos falsos negativos, ok? Mas, você fez? Mas comigo? Mas, assim, para a gente entender um pouquinho mais aprofundado, a gente precisa de uma aula só para falar dos testes em si, tá? Professor, ainda não desenvolveu nenhum teste rápido ou PCR no animal vivo ou que impede? Na verdade tem, tá? Não sei se é Mayra ou Maíra. Na verdade tem. Tem tanto a PCR, no teste rápido não, mas tem a PCR. Não, Hudson, não diretamente. A gente pode fazer a PCR, tem trabalhos que realizam a PCR. Uma das opções, mas que não é feita na rotina, é a gente fazer a biópsia de regiões de pele da cabeça e pescoço dos animais. Por quê? Porque o vírus, ele também, depois que ele atinge o sistema nervoso central, ele pode voltar a se locomover e ir para terminações nervosas dessas regiões, folículo piloso, etc. E aí a gente consegue coletar a biópsia desses locais, fazer a detecção do vírus por meio da imunofluorescência ou até mesmo por meio da PCR. Então, tem sim, mas hoje ainda os métodos que a gente utiliza oficialmente são a imunofluorescência e o próximo que eu vou mostrar aqui, associados. Isso pode mudar, tá? De acordo com o estado, de acordo com o órgão oficial que realiza esse diagnóstico. Mas eu diria aí que 99% dos locais ainda é da forma como eu vou falar aqui. Eu sei de um local que faz um pouquinho diferente, que não faz o próximo teste, se não me engano é em São Paulo. Isso aqui é um resultado, por exemplo, de imunofluorescência direta positiva. Tá vendo essa imagem, esse verde fluorescente? Tudo isso aí que está brilhando em verde são células, regiões daqueles materiais que a gente coletou, onde anticorpos com material fluorescente se ligou ou se ligaram às partículas virais. E aí a gente consegue ver essa fluorescência aí na microscopia de fluorescência. Esse é um material de um animal positivo. Se tivesse tudo escuro, tivesse tudo pretinho, nenhuma fluorescência, quer dizer que o animal era negativo. Não encontramos vírus ali naquele material coletado. O que é feito, sempre é feito, ou quase sempre é feito, associado com a imunofluorescência direta, é o isolamento viral em camundongos, é a inoculação em camundongos. O que a gente faz? O que a gente faz nesse caso? Aquele mesmo material, ou até outros tipos de materiais, ao mesmo tempo que a gente faz a imunofluorescência, testa de imunofluorescência, a gente inocula em camundongos também. A gente inocula intracerebralmente em camundongos de 3, 4 semanas ou camundongos neonatos, dependendo do protocolo que é utilizado no local. E aí a gente inocula vários e vários camundongos. Não sei exatamente o número, porque isso também vai depender do protocolo utilizado naquele local. Mas um certo número de animais, beleza? E aí a gente observa esses animais, esses camundongos. O camundongo também é um mamífero. Né? A gente está inoculando intracerebralmente, né? Na cara do gol. Então, a gente imagina que ali o curso vai ser muito rápido e que a gente, se naquela amostra tiver o vírus da raiva, esse camundongo vai mostrar isso para a gente. Então, o que se faz? Vamos supor, não sei se é exatamente esse número de animais que é feito hoje. Inoculamos 12 animais a cada dia e observamos esses 12 animais. Esse teste que pode ser feito até 30 dias. Né? A cada dia a gente eutanasia, se nenhum morrer, né? Se morrerem, a gente pega esse animal e eutanasia, retira o sistema nervoso central dele, faz a imunofluorescência a partir do sistema nervoso central dele. Se nenhum morrer,
Se nenhum animal morrer, a gente eutanasia um por dia. E um por dia a gente vai eutanasiando, coletando o sistema nervoso central e fazendo a imunofluorescência. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é que se naquela amostra do animal que morreu lá no campo, naquela amostra de campo, tiver uma pequena quantidade de partículas virais apenas, quando eu inoculo no camundongo, eu acabo aumentando a quantidade de partículas virais. Eu acabo cultivando esse vírus no camundongo, e aí eu tenho uma maior chance de detectar na imunofluorescência direta. Então, normalmente, a gente associa essas duas técnicas, a imunofluorescência direta e o isolamento viral em camundongos. O ideal, e o que eu imagino que vai ser feito, é que essa técnica aqui do isolamento viral em camundongos vai ser cada dia mais substituído pelo cultivo celular. Ao invés de cultivar os vírus no cérebro do camundongo, a gente cultiva em uma linhagem contendo células do sistema nervoso central de camundongos. Isso já é utilizado, se não me engano, em um laboratório oficial de São Paulo, vi uma reportagem um tempo atrás, um ano passado. Não me lembro exatamente qual, não consegui achar, tentei procurar para ver exatamente essa informação, mas, assim, a tendência é que a gente tenha mais e mais laboratórios oficiais fazendo esse tipo de exame laboratorial. Beleza? Bom, controle e profilaxia. Eu acho que antes do controle e profilaxia, eu vou passar a lista. Pode ser? Alguma dúvida no diagnóstico? Ou não? Mandem aí para mim enquanto eu abro aqui o formulário e mando para vocês. Tranquilo? Beleza, aí o formulário. Clicar aí no link. Bom, então vamos prosseguir então. Controle e profilaxia. Aqui, ó, a gente tem o controle. O controle da raiva, ele é um pouco diferente, dependendo se é a raiva dos herbívoros ou a raiva dos carnívoros. Então, o controle da raiva dos herbívoros, que é ruminantes, né, bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e equídeos, cavalo, burro, jumento, ele é diferente, um pouquinho diferente do controle da raiva dos carnívoros. O controle da raiva dos herbívoros, ele fica a cargo do MAPA, do Ministério da Agricultura, e aí a gente tem um Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, que é o PNCRH. Quem quiser consultar, ter um conhecimento mais a fundo, é só jogar isso aqui no Google e vocês acham nos sites oficiais esse programa nacional. Já o controle da raiva dos carnívoros, pela proximidade da raiva dos carnívoros com a raiva humana, né? Os principais animais que transmitem a raiva para humanos são cães e gatos, né? Juntos no primeiro lugar, né? No pódio. E aí ela fica a cargo do Ministério da Saúde e das secretarias de saúde dos estados, das cidades, enfim. Ok? Então é um pouquinho diferente. Eu vou tentar separar aqui também as medidas mais importantes, né, que eu julguei mais relevantes para o controle e profilaxia da raiva dos carnívoros e aí, consequentemente, de humanos e da raiva dos herbívoros. Começando pelos carnívoros. Então, a principal medida que é tomada para o controle da raiva dos carnívoros, cães e gatos, é a vacinação, são as campanhas de vacinação, né? Que tem grandes coberturas vacinais, que já vem aí há vários anos, várias décadas, né? E se mostrou realmente muito eficiente
visto que a gente tem um número reduzido, né, de casos, hoje, um número reduzido de casos, principalmente em centros urbanos, de raiva de cães e gatos, ok? Nos últimos anos aí, isso varia muito, tá? Varia muito de estado para estado, de cidade para cidade. Tem cidade aí que vacinou vários anos seguidos por décadas, tem cidade que parou de vacinar aí no último ano, então alguma variação pode acontecer, mas a ideia é que ocorra as campanhas de vacinação anualmente e que haja uma obrigatoriedade da vacinação, tanto de cães quanto gatos. Não tem fiscalização, óbvio, mas tem-se essa obrigatoriedade de se vacinar todos os cães e todos os gatos, beleza? Educação e informação da população, dos tutores e profissionais quanto à raiva animal e também os aspectos da raiva humana. Então, nós, como veterinários, temos que entender também a raiva humana, como ela acontece, quais as principais espécies responsáveis, o que a gente tem que fazer, né, no acontecimento de algum acidente com a gente e com outras pessoas. Então, a gente deve conhecer bastante a raiva humana também. Vigilância epidemiológica para a gente reconhecer os casos suspeitos ou confirmados da doença em humanos, nos animais domésticos e também em animais silvestres. Então, toda uma vigilância é montada com notificação, laboratórios que fazem o diagnóstico, profissionais que podem atender determinadas situações quando necessários. Acionamento dos órgãos responsáveis em casos de animais suspeitos por qualquer pessoa. Não manipular, isso é muito difícil para veterinário, né? Não manipular animais errantes ou suspeitos da doença, isso é um pouco difícil, mas a ideia é essa, porque se em manipulando, né, a gente entra aí a gente dá um passo à frente, né, no grupo de pessoas predispostas à doença, em caso de acidentes envolvendo mordedura, arranhadura, lambedura por animais, encaminhar os envolvidos para o serviço médico local, inclusive a gente. Se a gente sofrer um acidente, a gente precisa procurar um centro de saúde para que eles tomem as medidas adequadas. As medidas que serão tomadas lá no centro de saúde vai depender da gravidade do acidente. Então, a gente tem acidentes que são leves, considerados leves, e a gente tem acidentes que são considerados graves. Dependendo da gravidade do acidente, as medidas a serem tomadas ali para prevenir, né, que a gente desenvolva a doença serão um pouco diferentes. Conscientização sobre a posse responsável para quê? Coloquei aqui de novo, né? Conscientização sobre a posse responsável para que a gente diminua, né, o número de animais errantes, e esses animais errantes são os animais mais susceptíveis a serem infectados e posteriormente infectar humanos, evitar o acesso dos animais domiciliados às ruas, então diminuir o número de animais nas ruas, controlar os animais errantes. O que é isso, controlar os animais errantes? Na época que eu estudei, eu não esqueço disso, o professor falou para mim assim, controle dos animais errantes, igual eu estou falando aqui para vocês, controle dos animais errantes. E aí, para explicar esse controle dos animais errantes, não é a sugestão dele, a medida que ele colocou lá, o que era comum na época, era a eutanásia de animais errantes, sacrifício de animais errantes. Hoje a gente sabe que isso não cabe mais, isso não existe mais, né? Inclusive é crime, não é isso? A gente pode ir preso, sofrer processos, né, éticos, profissionais, inclusive na vara civil, né? Então, isso não cabe mais, eutanásia de animais errantes. O que cabe hoje é realmente campanhas de conscientização, campanhas de castração, campanhas de adoção, campanhas de posse responsável, etc, etc, etc. Beleza? Não mais eutanásia de animais errantes, obviamente. Gustavo, Guilherme. A respeito desse assunto aí, a gente fica até meio chateado porque os órgãos públicos que são responsáveis por tomar medidas e políticas públicas nesse sentido, eles não se preocupam com nada. E algumas ONGs, inclusive, que têm atuado nesse campo aí, tentando retirar os animais de rua e arrumando locais para doação, né, e essas coisas. E quando a gente pede um apoio para alguma prefeitura, raramente a gente consegue isso. Ou seja, a responsabilidade com relação aos animais errantes
é uma falta de política pública, uma falha da administração, e quando a gente solicita algum apoio, eles ainda negam isso. O que você acha sobre isso? Eu concordo. Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Mas eu acho também que a gente tem sempre que pressionar. Quanto mais pessoas pressionarem, né, mais importância será dada a isso pelos órgãos públicos. Mas eu acho que também muito parte da gente também. A gente tem que contribuir também como profissionais. A gente pode contribuir de várias formas para isso, né? Não necessariamente pegando esses animais, castrando, mas estimulando, né? Desestimulando, na minha opinião, tá? Minha opinião pessoal, desestimulando a venda e compra, estimulando a adoção, conscientizando sobre o abandono, conscientizando sobre a posse responsável. Então, para a gente diminuir a população de animais de rua errantes, que vão predispor, né, estão predispostos à raiva e a outras várias doenças, são um conjunto de fatores, né? A castração é um desses fatores, é uma das medidas, mas que isoladamente não funciona. Não funciona. Tem que ser um conjunto de medidas, né? Conscientização, posse responsável, a regularização da compra e venda de animais, a estimulação à adoção de animais, né? E também as campanhas de castração, que são também muito importantes. Além de outras medidas, né? Criação de canis, o estímulo a ONGs, o auxílio a ONGs, desse tipo que fazem esse tipo de trabalho. Então, é algo bem complexo, né? Bem amplo, e que vários atores, né, têm responsabilidade, principalmente o poder público, como você acabou de falar e falou muito bem. Professor, Oi. Na verdade, eu atuo numa ONG em uma cidade, eu sou formada em Direito. Tá. Sim, e é uma previsão constitucional. Vou contar rapidinho a experiência que eu tive. Tá. Nessa cidade da ONG, eram muitos cachorros errantes, cachorros e gatos. Tá. Daí, um dia, um lixão pegou fogo lá e eu e 2 colegas conseguimos tirar 14 cachorros do meio do fogo, e eu ligava para o pessoal da prefeitura para pedir pelo menos um caminhão-pipa e eles não mandavam. E eu filmei tudo. Uhum. Eu não, uma outra pessoa. E daí eu fiz uma denúncia no Ministério Público. Fiz uma denúncia bem feitinha e tal, bem fundamentada. Daí a promotora abraçou a nossa causa também e acabou chamando o prefeito. Nós fizemos uma reunião muito a contragosto do poder público. Uhum. E a prefeitura passou, a gente regularizou toda a ONG, a papelada e tal, e todo mês a prefeitura ficou sendo obrigada a passar R$3.000 para a ONG, que não ajuda muita coisa, mas tudo bem. Ia construir o canil, eu consegui a mão de obra com os presos do semiaberto. O prefeito me odeia, mas pelo menos eu consegui atingir o objetivo. E assim, na verdade, existe o direito, né? Só que às vezes a gente não tem muito conhecimento de que esse direito existe e de que é muito fácil. Não é que é muito fácil, não é algo impossível. Mas que a gente pode buscar os meios legais para, se não é vontade, né, obrigar que o poder público tome... E o Ministério Público está aí para isso. E a gente tem que, às vezes, dar a cara para bater mesmo. Se tiver medo, vai com medo mesmo. E porque os bichinhos, nós somos avós desses animais, né? E é assim que eu penso. Sim, com certeza. Concordo. Legal, muito legal a sua contribuição. Realmente a gente não tem o conhecimento, né? Eu mesmo, assim, tenho um conhecimento muito básico da legislação, ainda mais envolvendo isso. Sei algumas coisas, assim, de boca, né? Igual você me falou aí, agora estou sabendo. Mas nunca tive o tempo, assim, de estudar bastante, de estudar realmente a fundo a questão legal. É previsão constitucional, então, assim, se é constitucional,
tem um peso muito forte, sabe? E a gente tem que ir com unhas e dentes, e a função do Ministério Público é proteger os animais e os humanos e por aí vai. E aí vocês entendem, pessoal, que esse simples papo aqui já ajudou bastante, tem 100 pessoas aqui participando da aula. Então, esse simples papo aqui já foi uma forma de conscientização e informação, né? Por nossa parte, minha, inclusive. Então, assim, é bem legal isso aí. Dá para a gente falar até amanhã, porque é um assunto que eu gosto muito e tem muito a ver, tá? Esse assunto não é só importante por conta do bem-estar animal, enfim, mas tem uma relação muito grande com o controle e profilaxia de doenças infecciosas e parasitárias dos animais e também doenças infecciosas e parasitárias que são zoonoses. Então, quando a gente trata melhor esses animais, retira da rua, cuida, diminui a população, a gente está cuidando não é só da saúde e do bem-estar animal, a gente está cuidando da saúde e do bem-estar humano, ok? Da população humana. E aí a gente vê cada vez mais presente o conceito de saúde única, né? O veterinário é um profissional da saúde única. Saúde animal, saúde humana e meio ambiente. Beleza? Vamos progredindo aqui um pouquinho. Senão a gente... Eu acho que informação também é tudo, né? Com certeza, com certeza. Guilherme, rapidinho, eu só quero te parabenizar por você apoiar a causa da adoção, porque, como amiga aí, eu também sou protetora independente, e a minha maior decepção da medicina veterinária foi exatamente isso, sabe? Os professores verem os animais muito como produtos, e isso me deixou muito mal. Eu estou trabalhando isso muito na minha cabeça, eu fiquei muito feliz de ouvir de você. Ah, que bom, fico feliz. Pode contar comigo aí que eu reconheço ambos os lados, tá? Eu reconheço o lado da produção animal, né? De uma, vamos dizer assim, da exploração animal. Eu não gosto desse nome, né? Exploração animal. Prefiro o nome produção animal, mas eu gosto muito dessa área voltada, né? Para bem-estar. Toda essa área que a gente tem discutido aqui. Sou casado com uma veterinária, né? E ambos, ela muito mais, né? Ela mais efetivamente trabalha em ONGs, então assim, sempre que eu tenho oportunidade, estou falando sobre o tema. Também nós temos uma espécie de vício que de tempo em tempo a gente resgata o animal por nossa conta. Eu faço atendimentos domiciliares. Nós dois fazemos em dupla atendimentos domiciliares em clínica de pequenos, e todo o dinheiro que a gente arrecada por esses meios, né, com esses atendimentos, ele fica guardadinho lá numa conta, esperando uma oportunidade da gente salvar algum animalzinho aí. Mas tem que ser aquele animal bem... A gente gosta daqueles bem ferrado. A gente olha um animal assim na rua, assim, andando assim, a gente não pega, não. A gente quer pegar aquele que é bem destruído. Então, a gente tem um histórico aí, algum histórico para falar. Tem algumas histórias de animais aí resgatados nossos para contar. Então, separa aí, professor, uma meia hora da sua última aula com a gente para você contar uns causos aí. Se eu terminar aqui, eu conto uma das histórias breves, inclusive eu tenho uma apresentação montada aqui, se vocês tiverem interesse. Vamos tentar acabar aqui, e a raiva não falta muito, e aí talvez eu rapidamente conte essa história, pode ser? Uma das histórias. Perfeito. Vamos lá, então. Então, falamos do controle da raiva dos carnívoros, agora o controle da raiva dos herbívoros. Como eu falei, ela é regida por esse Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros. Tá? Quais são as principais, ou pelo menos as medidas que eu achei mais relevante aqui? Vigilância epidemiológica, tá? Muito forte, para o reconhecimento de casos suspeitos, para que as pessoas possam comunicar esses casos suspeitos ou confirmados da doença. Se eu tenho animais, bovinos, equinos, sendo mordidos, né, sendo espoliados por morcegos, também para a gente, inclusive, catalogar os abrigos,
naturais e abrigos também artificiais dos morcegos. É muito importante que a gente faça a vigilância epidemiológica da população de morcegos nas diferentes regiões. Por quê? Porque a gente sabe que o Desmodus rotundus é o responsável pela transmissão para esses herbívoros em 99,9999% das vezes. Então, a gente tem que tomar conta tanto da população dos herbívoros quanto da população de morcegos. Vacinação dos herbívoros domésticos com 3 meses ou mais de idade, reforço 30 dias depois e revacinação anual. A vacinação não é obrigatória. Eu imagino que possa ser em alguns estados, mas aqui em Minas, por exemplo, não é. Se tiver alguém aí de algum estado que souber que é obrigatório, me fala, mas eu acho que não. Mas, assim, não é uma vacina obrigatória, mas é uma vacina extremamente essencial, ok? Notificação ao Serviço Veterinário Oficial de casos suspeitos, qualquer pessoa pode notificar. Nós, veterinários, devemos notificar se eu tenho animais suspeitos, se eu tenho animais sendo espoliados pelo morcego, dá para a gente detectar isso nos animais, fazendo a inspeção dos animais. Se eu tenho abrigos, né, artificiais ou naturais de morcegos também, que eu ache ou imagine que possa ser de morcegos hematófagos. Atendimento ou notificação pelo Serviço Veterinário Oficial. Então, se eu notifico o serviço que ali tem animais espoliados ou que tem um abrigo com morcegos possivelmente hematófagos, o Serviço Veterinário Oficial deve ir naquele local para estudar e ver as medidas necessárias. Isso aqui nós, veterinários, podemos fazer, necrópsia, coleta e envio de material de animais suspeitos para os laboratórios oficiais, para que a gente chegue ao diagnóstico final, não fique simplesmente em achismos, beleza? Em casos confirmados de surtos de raiva, de ocorrência de raiva, o Serviço Veterinário Oficial pode realizar uma vacinação em cinturão em certo raio ao redor daquela região que está sofrendo com casos de raiva. Educação e informação da população, proprietários, profissionais e a capacitação dos mesmos em relação a tudo que envolva a raiva animal. Do diagnóstico, né, da suspeição, da epidemiologia, diagnóstico provisório, né, presuntivo, até coleta de material, envio e as medidas para se tomar naquele local. Um ponto muito importante do controle da raiva dos herbívoros é o controle da população de morcegos hematófagos, que é o Desmodus rotundus. Tá? Então, se a gente controla a população desses morcegos especificamente, eu tenho uma chance grande também de controlar a raiva, porque eles são os principais transmissores. Como é que eu faço esse controle da população de morcegos? Notificando a presença, cadastrando e monitorando os abrigos. Além disso, realizando o controle da população desses morcegos. E aí nós temos basicamente 2 métodos. Não desmatar também ajuda, com certeza, tá? Ótima colocação, porque a gente sabe que o desequilíbrio ambiental é que faz com que esses morcegos ambientais saiam do seu habitat, forçadamente, na maioria das vezes, para buscar se alimentarem de animais domésticos. Então, perfeita colocação. Então, desmatamento, a construção de represas, plantações, desmatamento para pasto, enfim, tudo isso, né, quando a gente tem um desmatamento grande, as áreas ao redor sofrem mais com a raiva. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Perfeito, Hudson. Até arrepiei aqui quando você falou. Até arrepiei aqui. Estou todo arrepiado. Todo arrepiado. Vamos lá. Então, como é que eu faço o controle de morcegos? 2 métodos. O método seletivo indireto e o método seletivo direto. Por que chama seletivo? Porque a gente visa eliminar, controlar, matar a população de morcegos hematófagos. Não posso sair matando aí população de morcego como é que fala? Frutívoro, né? Frugívoro. Frutívoro, né? Frutívoro, insetívoro, outros morcegos que têm um papel ambiental muito importante. É seletivo porque eu vou eliminar, né, ou controlar a população de morcegos apenas hematófagos. O que nós, veterinários, os funcionários, os proprietários podem fazer na própria fazenda
é o método seletivo indireto pela passagem de pastas anticoagulantes, de pastas vampiricidas ao redor das feridas dos animais que estão sendo chupados, os animais que estão sendo espoliados. Por quê? O morcego, ele não vai naquele animal uma vez só. Ele vai uma noite, depois ele volta naquela mesma ferida, depois ele volta de novo. Se eu passo a pasta vampiricida ao redor dessas feridas, na segunda, terceira ou quarta noite que o morcego voltar, ele vai ingerir o sangue do animal, vai ingerir também essa pasta vampiricida e esse morcego vai morrer. Esse é um método muito legal, porque eu vou estar matando apenas aqueles morcegos que estão espoliando os meus animais, tá? Que estão maltratando os meus animais e fazendo com que eles corram o risco de contrair a raiva, beleza? Então, um ótimo método que pode ser feito na fazenda a todo momento, com orientação do veterinário, não diretamente, necessariamente por ele. E o método seletivo direto é aquele que só o serviço veterinário oficial pode fazer. Que aí o serviço veterinário oficial vai naquela região do abrigo dos morcegos, identifica que se trata de desmodos rotundos, arma uma série de armadilhas com redes, captura pelo menos 10% da população ali dos morcegos e vai passando essa mesma pasta vampiricida nas costas, no dorso desses morcegos e depois solta esses morcegos. Para que solta? Porque os morcegos, quando eles forem para os abrigos, eles têm o hábito de se esfregarem, de se lamberem. E aí um morcego vai passar essa pasta para mais 10, mais 15. E aí os 10 ou 15 irão morrer, tá? Sempre da mesma população de morcegos hematófagos. Esse tipo de método vai eliminar um maior número de morcegos. Por isso, só o serviço oficial, veterinário oficial pode fazer. A gente não pode fazer sob pena lá da lei de crimes ambientais, tá? De não maus tratos, né? De agressão contra a fauna. Essa lei eu posso falar, porque eu já li. Pasta vampiricida seria uma pasta de alho com água benta? Não, essa pasta de água com água benta, eu acho que ele ia gostar. É uma pasta com anticoagulante. Então, ele bebe, esse anticoagulante é absorvido em quantidades muito grandes e aí o animal morre por hemorragia interna. Beleza? Eu ia mostrar para vocês como identificar um morcego hematófago, só que eu não vou fazer isso não, que eu fui criticado uma vez que eu estou estimulando os alunos a ficar pegando morcego e identificando, estou colocando em risco a integridade de vocês. Esquenta não, eu tentei pegar o bichinho antes de te conhecer. Tá safo. Mas aí deixa para depois. Beleza, Eduardo, tranquilo. Beleza. Pessoal, Gente, mas que mimimi, ninguém vai pegar morcego, não. Todo mundo aqui, eu acho que é, assim, parcialmente racional, às vezes, pelo menos. Não vou mostrar, mas vou falar algumas características básicas. Obrigado pela parte que me toca. Obrigado pela parte que me toca 2. Não, gente, é porque, assim, no caso aí o colega era pequeno, né? Era uma pessoa menor e tal. Mas eu achei muito lindo o que tinha na fazenda e queria tirar ele todo dia de debaixo da cama. Então... Não. Vou parar aqui a gravação.